Aqui nós estamos muito bem cercados, vou começar por ali. Randolfo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente com você, Fabélia. Prazer é todo nosso. Leonardo. Fabélia, prazer estar aqui com você e com todos os nossos telespectadores. E o Leandro. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente aqui no Sucesso no Campo. A AgriCompany aqui em peso. Para a gente fazer um bate-papo, vamos falar de holding. Mas eu já cansei de ouvir falar disso aí. Ok. Talvez tenha alguns pontos que você não ficou atento e tem muita gente tendo problema. É isso mesmo, Leandro? Isso. O que a gente enxerga hoje é que essa ferramenta jurídica aí, ela envolve vários profissionais e que acabam sendo feitos sem a observância de algumas regras exigidas e vem dando dor de cabeça aí para alguns produtores que acabaram fazendo isso de uma forma equivocada. Leonardo, a principal dor de cabeça, a gente pode falar que ela vem da parte fiscal, tributária? Fabélia, é assim, ó, o que eu vejo? A holding é um apelido, né? Na verdade, a gente não tem esse termo jurídico, não é um termo técnico. E aí, assim, com a evolução da atividade rural, o produtor rural, que sempre estava acostumado a exercer essa atividade na pessoa física, aí os filhos vão crescendo e aquela geração vai tendo um comportamento diferente. E surgiu esse produto no mercado e ele vem sendo oferecido como se fosse um remédio para todos os males, no que tange a gestão do negócio rural. E como se o remédio fosse só levar para casa Exatamente. E guardar, não precisa nem fazer o uso dele. Como se fosse um remédio, assim, toma e resolve tudo, muito fácil, muito simples. Só que o que a gente vem acompanhando é que existem várias formações de holding e que já, inclusive, estão dando dor de cabeça para o produtor, na parte tributária, na parte de organização do relacionamento com os seus familiares e também aquele produto, aquela holding que a pessoa vem e faz o contratinho e vai embora e não tem aquela noção de pegar na mão do produtor, do grupo familiar e fazer eles mudarem de comportamento, adotando algumas ferramentas de gestão, de organização. Então, assim, o produtor tem que ficar com muito cuidado. Ele não pode se deixar se levar por um discurso de vendedor. Essa mudança o exercício da atividade rural na pessoa física para a pessoa jurídica, ela é uma mudança drástica. Ela precisa ter um acompanhamento por uma equipe de vários profissionais, jurídico, contador, tributarista, governança familiar. É preciso ter vários profissionais, então, para tomar conta disso, porque senão vai dar errado. E aí, assim, corre o risco de vir multa fiscal. Por exemplo, na hora que você vai fazer a passagem do imóvel, que é o que mais acontece. A holding é assim, ó, você vai pegar uma fazenda e vai converter ela em quê? Em pessoa jurídica. Então, para você fazer isso, há vários impactos aqui da parte tributária, que se não for muito bem feito, esse produtor que estava buscando uma economia, ele vai pagar mais caro. Então, precisa ficar muito atento quanto a isso. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar disso aqui. Quando o Leonardo falou aqui de governança, o Randolfo, pode começar ali uma grande dor de cabeça, que daí eu fico com medo que você mande mais do que eu quero mandar igual. É preciso definir isso? Pode, como tem acontecido nos produtores que não estão se estruturando. Na realidade, a governança, ela cabe em qualquer empresa, certo? Seja familiar ou não, principalmente familiar, porque tem muitos conflitos, Então, quando você implementa uma política de governança de gestão, você está profissionalizando aquela empresa, seja uma fazenda, ou duas ou três, entendeu? E você está dando visibilidade para a parte financeira, certo? E você está deixando claro os papéis de cada filho, certo? Que está ali na empresa, às vezes tem filhos, tem primos, Então você estabelece vamos falar assim, um organograma onde você define os papéis e responsabilidades de cada um, você define aonde cada um vai chegar, você define as regras da empresa. Isso traz, vamos falar assim, evita conflitos futuros, E traz uma calma para a empresa, certo? Visibilidade para o gestor tomar as decisões. Então, isso é muito importante numa holding. Você falou aí dos primos.
Vamos colocar isso aqui de uma maneira bem... Eu acho que isso tem ocorrido bastante Brasil afora. Vamos pegar o Leandro e o Leonardo aqui, que eles acabaram de fazer 35 anos, mas vamos imaginar se eles tivessem feito 70. Vamos imaginar que eles tivessem 70, então os filhos já estariam mais crescidinhos. Aí tá o Leandro e o Leonardo, suas respectivas esposas, os filhos que já estão casados, então já tem os agregados, porque é esse nome que se dá normalmente ali. Nessa governança, nessa gestão, eu tenho como descrever todo mundo, esses não entram, ou já tem o Leonardo, já tem um neto, que não é fruto de casamento, que já apareceu ali por acaso, foi fruto de um namoro, mas que não chegou ao casamento. Você foi direto ao ponto. A governança, ela vai trabalhar junto com o planejamento sucessório, certo? Elas vão trabalhar em consonância, ou seja, quem vai ficar na empresa, quem vai poder comandar a empresa, quem vai participar, e aí dessas pessoas que forem participar, a governança vai entender a capacitação, a necessidade. Então, a hora que você cruza planejamento sucessório com governança, é o que dá o direcionamento para a empresa. É o que o Leonardo estava comentando, que simplesmente criar uma holding não é fazer um papel, tem todo não é um contrato social. Não é um contrato social. E pegando o gancho do que o Randolfo falou aqui da sua pergunta, Fabíola, quando você vai constituir a holding, a empresa, você trabalha com um protocolo familiar, que a gente chama tecnicamente de acordo de sócios, acordo de cotistas, aonde vai ficar escrito e definido todas essas possíveis situações. Se a esposa se separar, ela vai poder entrar nessa, para ter participação. Se um filho casar, a esposa vai poder entrar e participar do negócio. Tudo isso é possível ser feito, escrito, definido neste primeiro momento. Então, olha a seriedade e a complexidade. Não é só fazer um contrato. Existem todos os cuidados que precisam ser tomados. É por isso que você ainda mencionou aqui a necessidade de vários profissionais, porque aqui a sua área, você atua mais nessa parte do planejamento da sucessão. Eu analiso o projeto holding. Primeiro que não é só a holding que planeja a sucessão, existem outras ferramentas. Tá? Então, não é todo mundo que a gente indica holding. Mas o fato... Então tem situações que de repente eu vou ter um planejamento sucessório sem a constituição de uma holding. Sim. É aí que é a situação. Porque hoje é o seguinte, se você não faz um planejamento sucessório, que pode ser por uma holding, por testamento, enfim, outras coisas, a própria lei vai ditar, quando você falecer, como vai ser distribuído esse patrimônio. E essa distribuição ela é feita dentro de um processo chamado inventário. E esse inventário, ele é burocrático, caro, e a tendência é que os herdeiros ali comecem a entrar em conflitos, porque não foram preparados para assumir o negócio, e esse negócio familiar acaba se dissolvendo. Se ele era composto por armazéns, fazendas, acaba ficando um armazém para um filho, uma fazenda para o outro, e o valor que aquilo ali tinha agregado acaba se dissipando. Mas então, assim, quando a gente fala de holding, eu olho o aspecto sucessório e o empresarial, o societário. Porque para você fazer uma empresa e linkar as vontades dos sócios, você tem que observar as leis empresariais também. E, Leonardo, e tem surgido já problemas assim na parte tributária, na parte fiscal, daquilo que não ficou com acabamento bem feito? Nossa, Fabíola, tem muito problema. Como eu disse, hoje o foco do fisco, principalmente federal, é o agronegócio. Né? Então ele entende que o produtor tem muito dinheiro, está sobrando dinheiro, e ele está em cima fiscalizando. Acho que é o volume que é muito grande, isso. Né? Então ele vem chamando, essa atividade vem chamando a atenção da Receita e ela vem forçando essa fiscalização. Então, assim, nós temos problema com relação à cobrança de TBI, agora, principalmente, os municípios agora, com a decisão que o Supremo Tribunal Federal deu, acho que há 15 dias, 20 dias atrás, alguns municípios já estão adotando a postura de cobrar o ITBI quando pega a fazenda e passa da pessoa física, o produtor pessoa física, para a pessoa jurídica holding.
o que a Constituição Federal fala que não deve incidir ITBI. Mas nesse ponto já estão começando a cobrar. Então aqui, a pessoa que está formatando a holding tem que ter muita atenção, ter uma habilidade, a expertise para não colocar esse produtor em risco. Porque se ele faz uma operação dessa, não recolhendo o ITBI, depois o município pode vir cobrar e vai cobrar ainda com multa. É igual, por exemplo, quando você passa a fazenda para pessoa jurídica, holding, a atividade rural pode ser desempenhada ou pela holding, ou ela faz um contrato de arrendamento com o próprio sócio, pessoa física. Aí, quando entra dinheiro na holding da pessoa física, o produtor, ele vai pagar o arrendamento. Isso aqui para o município é uma receita imobiliária. Então, ele vai olhar os 2 primeiros anos da holding, se tiver receita só de arrendamento, ele vai vir cobrando o ITBI, que não foi pago lá atrás, e ainda uma multa de 50% sobre esse valor. Então, o produtor... Vamos aqui, depois a gente volta aqui a falar, eu quero ainda lembrar um outro detalhe. Às vezes, os profissionais podem ficar ali com medo de perder o seu cliente. O contador não perde o trabalho dele numa holding na hora de fazer esse trabalho, não tem nada a ver. Não existe esse risco, inclusive nós trabalhamos em parceria com o contador é imprescindível nesse trabalho, porque o contador é que conhece a história do negócio. A documentação toda está com ele. A documentação, tudo. Então, assim, o que acontece é que o contador tem o conhecimento na área dele. Agora, para você fazer esse procedimento todo complexo, é preciso de outros profissionais. Então, somando esforços, todos, o resultado do trabalho é significativamente melhor do que quando é feito por um só profissional. E aí dá mais credibilidade e segurança jurídica para aquele grupo familiar. Porque quando o produtor busca formatar uma holding, ele quer o quê? Tranquilidade. O produtor está preocupado dentro da porteira, como é que está a produtividade dele, como é que ele compra melhor, como é que ele vende melhor. E aí a gente vai tentar ajudar ele a melhorar a gestão. E a gente cria um problema muito maior. Então isso não pode acontecer. É preciso ter responsabilidade. Um procedimento desse, no mínimo, é 6 meses para você desenvolver. Porque é preciso muita conversa com esse grupo familiar para que a gente consiga enxergar realmente qual que é a vontade daquele grupo. Tem muita gente que procura holding, eu vou ter economia tributária. Mas quando ele começa a conversar, ele vai vendo que o planejamento sucessório para ele também é muito importante. Ou ele vai reconhecendo também que a gestão dele não está tendo todas as ferramentas essenciais que hoje a atividade rural exige. A gestão rural hoje é totalmente diferente daqui de 5, 10 anos atrás. É uma complexidade muito grande. Então, é preciso ter todo esse aparato profissional junto com o produtor, junto com o grupo familiar, para que não dê nada errado. Mas você estava falando aqui que nem tudo, na hora que se faz aquele planejamento, na hora que observa o conteúdo, nem tudo é conduzido para uma holding. Quais são as outras opções que eu tenho, Leandro? Nós temos o testamento, que é um... Tem validade? Porque tem gente que acha que testamento é coisa dos filmes, isso aí eu pego rasgo, não tem validade. A própria holding, se fizer de um jeito equivocado, ela não tem validade, né? Então, assim, as ferramentas, elas estão à disposição. Nós temos que saber analisar cada caso e optar pela melhor. Então, eu posso fazer uma alteração? Porque imagine o seguinte, eu estou aqui com 47 anos, não tenho mais filhos e de repente eu arrumo mais um filho. E aí eu posso alterar aquilo que eu já tinha programado? O planejamento sucessório, em qualquer tipo de ferramenta, ele não é imutável. Você pode a qualquer momento, em vida ainda, poder fazer as alterações. Eu faço um testamento hoje, amanhã eu mudei de ideia, eu posso revogar esse testamento. O fato é que, dependendo da estrutura familiar, do patrimônio envolvido e da vontade do detentor desse patrimônio, o testamento não é a melhor ferramenta. Aí tem outras opções, doação em vida, né? Só que a holding, em todas as ferramentas, dentre todas as ferramentas, ela é a que possibilita chegar mais próximo da vontade do titular do patrimônio. Que é aquela questão de manter o patrimônio. De manter não só o patrimônio, mas de, em vida, deixar registrado e organizado a forma que é para ser conduzido. Ele, em vida, pode, por meio da governança, deixar escrito que no momento em que ele falecer,
o filho A, B ou C é que vai assumir o cargo ali de CEO, de líder do negócio, ou até mesmo com a criação de um conselho administrativo, com a distribuição dos pesos, dos votos, né? Então, olha só, que é a ferramenta que possibilita chegar mais próximo da vontade do titular do patrimônio. Randolfo, e nessa de fazer essa distribuição ali, que às vezes eu queria que o Leonardo fosse o gestor, mas é possível, com essa governança, identificar que não é o Leonardo mais adequado e orientar no caso ali, o patriarca, quem está ali à frente dessa holding? Claro. A gente tem duas opções. Se só tiver ele como opção, a gente teria que trabalhar numa capacitação, certo? Mas tendo várias opções e aquele que vamos falar assim, o gestor, ele escolheu indevidamente a pessoa errada, a gente pode fazer uma avaliação, inclusive a gente faz essa avaliação de perfil, de potencial, de habilidade, entendeu? E aí a gente pode indicar, e já aconteceu casos da gente estar treinando outras pessoas para estar assumindo. Isso acontece. E só um gancho. Inclusive, pode ser nomeado uma pessoa fora do grupo. Um profissional externo. Eu ia questionar agora. Eu posso simplesmente contratar? Isso Pode. tem acontecido bastante. No mesmo organograma, porque numa empresa geralmente você tem parte comercial, né, de vendas, compras, você tem administrativo, financeiro e produção, certo? Conforme o tamanho da empresa, você vai ter pessoas diferentes. E você pode ter três funções de pessoas da família e 2 profissionais de fora, entendeu? Porque de repente você não tem gente suficientemente para distribuir em todos para os distribuir em setores. todos, ou às vezes competência, às vezes é uma competência muito específica que demanda um conhecimento e você traz alguém do próprio mercado. A gente tem exemplos aqui, eu vou pegar um exemplo aqui de fora o Armazém Martins. Ele tem filhos trabalhando lá, certo? E tem gente profissional. E às vezes sai um filho, entra um profissional, à medida que vai ficando mais complexa a empresa. E quando fala dessa parte fiscal, eu estou falando só da parte ali naquele momento de constituição, ou eu estou falando naquela tributação da produção? Não, a conversão do patrimônio de pessoa física para pessoa jurídica, ela tem impacto também na atividade posterior. Inclusive... Então não é só naquele momento de transição. Assim, o ponto de atenção, e isso tudo, Fábio, é importante, no início do processo de constituição da holding. É lá atrás que você vai olhar ali, fazer uma estimativa e ver qual é o regime mais adequado, se a atividade rural vai ser desempenhada na pessoa jurídica pela holding, ou se eu faço um contrato de parceria com um sócio pessoa física, ou um contrato de arrendamento. Então, isso tudo são elementos que a gente avalia de forma muito criteriosa, com a conversa, com o diálogo com os integrantes do grupo familiar, e a gente toma decisão. É por isso que, quando eu decido fazer uma holding, não é só do aspecto fiscal. Ele vai ter muito peso também nessa parte de planejamento sucessório e de governança. Vamos falar assim, são vários aspectos, né? E a questão da tributação depois, quando você forma a pessoa jurídica, a holding, ela te propicia você mudar de regime durante a atividade. Tem hora que você vai tributar na pessoa jurídica, tem hora que você vai fazer atividade na pessoa física. Então, isso assim, é uma ferramenta muito útil na questão do que tange ao planejamento tributário. Bom, nosso tempo está esgotado, eu quero agradecê-los mais uma vez por estar aqui. E o assunto não esgotou, né? Vamos ter que voltar a falar. Com Obrigado, certeza. Fabela. Um abraço, bom fim de semana para vocês. Muito obrigado, Fabela.